Olá, o meu nome é Raíssa, eu sou sanitarista e estou como chefe de divisão das doenças crônicas transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o 1º de dezembro, que é alusivo ao Dezembro Vermelho, onde a gente discute questões da luta contra a AIDS. Agora é Dezembro Vermelho com IB Saúde. O Rio Grande do Sul, historicamente, ele ocupa os primeiros lugares, né, num ranking negativo de taxa de AIDS, de HIV e de mortalidade. Então, hoje, no Rio Grande do Sul, com base nos últimos dados publicados pelo Ministério da Saúde, que são de 2023, a gente tem uma taxa de detecção de AIDS de 24,1, enquanto o Brasil tem uma taxa de detecção de 17 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isso é um dado, né, que nos gera preocupação, que a gente tem trabalhado para diminuir, mas dentro da série histórica, ele é um dado que ele vem reduzindo significativamente. Então, hoje, no Rio Grande do Sul, olhando a série histórica dos últimos 5 anos, a gente tem uma estabilidade nos casos, com uma média de 3 mil novos casos por ano. Então, desde o início da epidemia de AIDS, né, no Brasil, nos anos 80 e 90, a gente já atingia números muito expressivos dessa epidemia, e a gente vincula esses dados à nossa cultura, a questões de discutir pouco o HIV, questões de sexo, de prevenção, a uma cultura que tem muito pudor e estigma e preconceito. Então, a Secretaria Estadual de Saúde cada vez mais vem investida em campanhas de comunicação para a gente conseguir trabalhar tanto com a população a necessidade de buscar os serviços de saúde, de entender que eles serão bem acolhidos, porque é uma condição crônica como qualquer uma outra, ainda que a gente, né, tenha essa questão de estigma e preconceito, as pessoas devem buscar, assim como buscam para tratar questões de hipertensão, de diabetes, para buscar também aprender como se prevenir, mas se já contraiu o HIV, como viver com qualidade. Então, além de campanhas direcionadas para a população, a gente trabalha muito a questão de estigma e preconceito com os profissionais de saúde, porque a gente sabe que em diversas situações, por exemplo, mulheres casadas, os profissionais não buscam orientar, né, sobre a testagem rápida ou pedir os exames que eles pediriam, né, como pedem anualmente no check-up das pessoas. Então, que a gente consiga incorporar nesse check-up a testagem independente de ser casada ou não ser casada, de ser uma pessoa homossexual ou não, porque hoje no Rio Grande do Sul a gente tem uma epidemia generalizada. Então, diferente do que a gente entendia nos anos 80 e 90, que era uma epidemia direcionada a homossexual ou a trabalhadoras do sexo, hoje no Rio Grande do Sul qualquer pessoa pode ter HIV. Então, a gente tem que fazer a oferta do teste rápido, que está disponível em todas as unidades de saúde do Rio Grande do Sul, para todo mundo que faz sexo sem camisinha. Dados epidemiológicos e desafios. O Rio Grande do Sul, então, atualmente ocupa o 4º lugar com maior mortalidade por AIDS no Brasil. De 2022 para 2023, a gente já reduziu em 13,7% esse número, mas a gente segue trabalhando para reduzir cada vez mais. Então, a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, em 2024, começou a aportar 25 milhões nos serviços de saúde. Isso é um investimento histórico para o HIV, para que a gente consiga implementar serviços que tenham estratégias para reduzir a mortalidade. Então, que tenham um diagnóstico mais rápido, né, para aquele usuário que chegar, fizer o teste, já iniciar esse tratamento e vincular essa pessoa ao serviço de saúde. Porque como a gente tem várias questões de estigma e preconceito, em diversas situações a gente tem pessoas que estão diagnosticadas, mas que não retornam ao serviço e não continuam o tratamento. E além da gente conseguir, com um tratamento adequado, reduzir a mortalidade, mais do que isso, a gente consegue garantir que as pessoas vivendo com HIV tenham qualidade de vida e com a adesão adequada ao tratamento, diminuam a sua carga viral. Então, o mote da campanha também de 2025, já fazendo um spoiler aqui, é que pessoas que fazem o tratamento adequado deixam de transmitir. Então, a gente trabalha na saúde um conceito que é indetectável é igual a intransmissível, porque além de viver bem com qualidade de vida, uma pessoa que adere ao tratamento deixa de transmitir o HIV nas suas relações sexuais. Então, no Rio Grande do Sul, na região metropolitana, a gente já tem uma epidemia generalizada. Uma epidemia generalizada significa que ela não está concentrada em nenhuma população específica. A gente tem as concentrações dos nossos casos de HIV em população de 20 a 44 anos. 77% dos nossos casos estão concentrados nessa população. Quando a gente vai olhar isso por sexo,
A gente tem muito mais casos na população masculina, então a cada uma mulher infectada com HIV, a gente tem 5 homens infectados. Mas nos preocupa muito porque a gente tem uma população de mulheres acima de 40 anos que está aumentando muitos casos de HIV. Na população masculina, isso está um pouco mais concentrado de 20 a 44 anos, então na população feminina aumentando a partir dos 40. Como é uma epidemia muito generalizada, a gente tem algumas estratégias direcionadas, né, principalmente para evitar a transmissão vertical do vírus da mãe para o bebê. Então, a gente tem várias estratégias direcionadas para o pré-natal. Uma oportunidade que a gente também faz a captação desse homem com o pré-natal do parceiro, para que a gente consiga fazer a testagem e a vinculação ao tratamento de todo mundo. A gente tem algumas estratégias mais direcionadas para a população jovem. Anos atrás, a gente teve um salto de HIV em população de 15 a 19 anos. Então, hoje o Estado tem um programa que chama Geração Consciente, que é um programa que leva a temática da saúde sexual e reprodutiva, do autocuidado, do autoconhecimento para as escolas. A gente começou em 2022 em 43 municípios, hoje a gente já conseguiu expandir para 183 municípios, atingindo 50 mil estudantes para conversar sobre essa temática. Além do HIV, da educação sexual e reprodutiva, a gente trabalha violência, bullying, outras situações de preconceito, porque a gente já entendeu que essa epidemia é atravessada pelo preconceito e pelo estigma. A gente também tem trabalhado muito na questão da qualificação dos profissionais para fazer, então, essa oferta da testagem para toda a população que busca o serviço de saúde, incluindo essa testagem regular, porque a gente trabalha muito a perspectiva de pessoas que transam sem camisinha, que assumem essa exposição ao vírus, elas devem ser testadas pelo menos 2 vezes ao ano. E quando a gente olha o nosso quantitativo de teste rápido no Rio Grande do Sul, a gente não chega próximo desse dado. Então, a gente tem investido muito nessa oferta, e aí com esse incentivo de 25 milhões em serviços de CRAIP na redução da mortalidade por AIDS. Nesse esforço de fazer a redução, então, dos índices de HIV, o estado do Rio Grande do Sul, esse ano, vai ganhar um prêmio em dezembro do Ministério da Saúde, que é o selo de boas práticas, o selo prata de boas práticas, da eliminação da transmissão vertical. Então, uma coisa também que a gente trabalha muito, tanto com os profissionais da saúde, quanto com as mulheres, as mães, as gestantes, né, uma pessoa gestante, é que mesmo tendo HIV, se fizer o pré-natal adequado, se aderir ao tratamento adequado, tu consegue ter o bebê sem HIV, sem hepatite B, sem sífilis, e isso é um desafio muito grande. O Rio Grande do Sul, então, vai ganhar essa premiação, né, que é a resposta de várias iniciativas, tanto da Secretaria Estadual como das Secretarias Municipais de Saúde, mas a gente tem um desafio muito grande ainda na sífilis congênita, e a gente está indo atrás desse selo, né, e esse selo só representa, então, os esforços para a gente reduzir. Mas fazer um pré-natal, fazer adesão ao pré-natal e conseguir levar a parceria junto para o pré-natal incide muito nesse resultado de evitar a transmissão vertical. Ações e estratégias estaduais. Então, a gente tem estratégias direcionadas para o público, né, de 15 a 19 anos, que é o Geração Consciente. Ano que vem vai abrir de novo as adesões, a gente espera aumentar esse número de 183 municípios. Hoje a gente já atinge uma média estimada de 50 mil estudantes, mas a gente gostaria que esse programa chegasse em todos os municípios para a gente aprender a falar de saúde sexual e reprodutiva. A gente tem diversas estratégias de qualificação na gestação, para conseguir reduzir a transmissão vertical. Vamos ganhar um selo do Ministério da Saúde, um selo prata de boas práticas. A gente tem trabalhado, então, além de aportar 25 milhões nos CRAIPs, que são serviços regionalizados para o HIV, a gente tem trabalhado na implementação do circuito rápido da AIDS avançada, que é uma estratégia de tu fazer o diagnóstico rápido e conseguir fazer o tratamento adequado e oportuno para a população, para que ela viva com HIV e com qualidade de vida e que o HIV não evolua para a AIDS e para o óbito, conseguindo trabalhar com as populações que vivem com HIV na adesão ao tratamento, a gente reduz significativamente a transmissão, porque uma vez que a pessoa faz a adesão ao tratamento e se torna indetectável, a sua carga viral indetectável, ela deixa de transmitir o vírus. Então, é uma estratégia essencial para a gente acabar com essa cadeia de transmissão. Em 2026, a gente vai envidar mais esforços ainda para fazer a disponibilização da profilaxia pré-exposição nos municípios.
Hoje a gente tem 69 municípios com a dispensação da profilaxia pré-exposição, mas nós temos 497 municípios. Então, além de conseguir garantir a disponibilidade desse medicamento na rede, a gente precisa divulgar ainda mais essa estratégia, porque a profilaxia pré-exposição é um medicamento que tu toma antes de uma relação sexual desprotegida para se prevenir contra o HIV. Ela não previne contra a hepatite B, ela não previne contra a sífilis, mas ela é uma estratégia segura e uma tecnologia inovadora para a redução da transmissão do HIV. Então, é uma estratégia fundamental. E outra coisa que a gente vem trabalhando muito é a questão da prevenção combinada. A gente está aqui com a Mandala para conseguir divulgar mais ainda essa estratégia, porque quando a gente fala de prevenção ao HIV, a gente precisa, enquanto profissional de saúde, discutir com a nossa população qual é a possibilidade dela de se prevenir contra o HIV. Então, historicamente, a gente trabalha com a frase típica que é use preservativo. Mas pedir que as pessoas usem o preservativo como a principal forma de proteção não garante essa adesão de prevenção. Então, a gente precisa, enquanto população, entender quais são as nossas outras possibilidades de prevenção, como a profilaxia pré-exposição, a adesão ao pré-natal, a adesão ao tratamento, mas principalmente a adesão à testagem. Se a gente faz, se a população, aquela pessoa faz sexo sem camisinha, ela está exposta ao vírus. Então, se ela não for usar a camisinha, ela tem que procurar um posto de saúde para fazer a testagem. A gente tem mais de 3.000 postos de saúde no Rio Grande do Sul, descentralizado em todos os municípios, os 497 municípios, com a testagem rápida disponível em 20 minutos. Então, tu chega lá e tu já sai com o resultado em 20 minutos. O resultado do teste rápido, ele é fidedigno, não precisa procurar um laboratório para confirmar esse resultado, ele é fidedigno. E tu já vai sair com a adesão ao tratamento e garantir, então, qualidade de vida para ti, redução de transmissão da cadeia e, principalmente, redução de óbitos. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é preconizado, a porta de entrada é o posto de saúde. Então, a gente está trabalhando para garantir todo o cuidado ao HIV, a sífilis, as hepatites nos postos de saúde. Hoje a gente tem uma cobertura muito significativa de atenção básica, que são os postos de saúde no Rio Grande do Sul. A gente tem a atenção básica nos 497 municípios, tem a testagem ofertada nos 497 municípios, a gente tem a PrEP ainda em implementação e expansão, mas a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é um remédio que se tu entrou em contato, teve a possibilidade de contato com o vírus, tu tem que procurar o serviço. A gente tem referência para os 497 municípios, hoje no Rio Grande do Sul, disponível 24 horas, porque a profilaxia pós-exposição, se a pessoa entra em contato com o vírus ou acha que entrou em contato com o vírus, ela tem que procurar um serviço e fazer o uso desse medicamento em até 72 horas. Então, a gente vem trabalhando para os postos de saúde que ainda não fazem a oferta de teste rápido fazerem, os postos de saúde que já fazerem disponível em todo o horário de funcionamento, porque a gente sabe que às vezes falta coragem da pessoa procurar o serviço de saúde para se testar. Então, se ela chegou procurando esse serviço, a gente precisa ofertar esse teste rápido. A gente trabalha também qualificando essa testagem rápida. Então, a gente tem, dentro do Sistema Único de Saúde, uma avaliação externa de qualidade desses testes. Do ano passado para esse ano, a gente já ampliou em 50% profissionais que estão fazendo a qualificação da sua testagem. E a gente vem trabalhando, então, para qualificar cada vez mais e garantir que, se tu fores procurar um posto de saúde, tu seja já atendido com teste rápido, diagnóstico e tratamento lá na unidade básica de saúde perto da tua casa. Perspectivas futuras. A vinculação dos nossos dados, da nossa epidemia generalizada de HIV na região metropolitana, mas de dados muito expressivos no Rio Grande do Sul, tem vinculação direta com estigma e preconceito. Então, a primeira estratégia para vencer o estigma e preconceito é a gente conseguir perceber que o HIV ele não está em populações específicas. Hoje, no Rio Grande do Sul, especificamente na região metropolitana, qualquer pessoa, independente de orientação sexual, independente de estado civil, independente de idade, se transar sem camisinha, está exposta ao HIV.
Então, a gente precisa conseguir vocalizar isso para a população entender que se ela transa sem camisinha, ela precisa buscar um serviço de saúde. E a gente vem trabalhando muito com os profissionais de saúde para oferta da testagem. A gente tem alguns estudos que indicam que boa parte da população que vive com HIV não sabe que vive com HIV porque não faz a testagem. Então, cada vez que um usuário que transa sem camisinha entrar num posto de saúde, ele deveria procurar a testagem rápida e também o posto de saúde tem que fazer essa oferta regular, pelo menos 2 vezes ao ano. A gente trabalha muito, então, em campanhas de comunicação para divulgar para a população que esse teste está disponível gratuitamente nas unidades de saúde e trabalha tecnicamente com os serviços de saúde para incluir essa testagem, essa oferta de testagem regularmente para todas as pessoas, superando a percepção dos anos 80 e 90 que o HIV estava vinculado a homossexuais, a trabalhadoras do sexo, porque hoje no Rio Grande do Sul não é mais essa realidade. A gente tem uma epidemia generalizada. A gente também vem fazendo muitas campanhas de comunicação para romper esse preconceito com o HIV. O HIV é uma doença crônica, assim como a hipertensão, assim como a diabetes, e ninguém tem medo de entrar num posto de saúde e ser diagnosticado com hipertensão e ser diagnosticado com diabetes. Então, a gente precisa conseguir trabalhar essa percepção, porque uma pessoa que vive com HIV, faz o tratamento adequado, ela deixa de transmitir o vírus. Então, todo o preconceito que a gente tem de pegar o vírus ele passa prioritariamente com relação sexual, com a transmissão vertical, que é da mãe para o bebê, se não tratado. Uma pessoa que está gestante e faz o tratamento de HIV, ela não passa o HIV para o bebê. Então, a gente também não precisa ter esse preconceito, né, com pessoas gestantes que vivem com HIV, porque ela pode ter um bebê sem o HIV. E entender que a gente deixa de fazer essa transmissão. Então, quanto mais a gente naturalizar, procurar um posto de saúde e ser bem acolhido no posto de saúde para fazer a testagem, melhora tudo. A gente diminui a transmissão, a gente diminui o óbito e a pessoa que vive com HIV vai viver com qualidade de vida. É essa mensagem que a gente tem tentado passar nas capacitações técnicas, nas nossas campanhas de comunicação e com a ajuda da sociedade civil, que também está trabalhando conosco. Agora, em 2025, a gente lançou um edital, então a gente vai contemplar 6 organizações não governamentais para trabalhar com a gente e garantir que toda essa percepção, né, do cuidado do HIV, esse combate ao preconceito, chegue cada vez mais na população gaúcha, porque se a gente não enfrentar o preconceito e o estigma, a gente, infelizmente, vai continuar ocupando os primeiros lugares de um ranking muito ruim do Brasil. Mensagem para a população gaúcha. A Secretaria Estadual de Saúde, então, vai continuar com as estratégias de prevenção de novas infecções via o programa estratégico, que é o Geração Consciente. Vai buscar, no que vem, o selo ouro da eliminação da transmissão vertical do HIV nas gestantes para o bebê. Vai continuar investindo, então, né, esse montante histórico de 25 milhões nos serviços para conseguir cada vez mais garantir o acesso e evitar a mortalidade. A gente vai trabalhar para a expansão da profilaxia pré-exposição, tanto para os serviços e os municípios terem essa oferta nos municípios e nos postos de saúde, como para a população conhecer essa estratégia, e vai trabalhar na busca ativa das pessoas que vivem com HIV, porque hoje, em função do estigma e do preconceito, a gente faz o diagnóstico, a gente tem todo o tratamento disponível gratuitamente na rede, e mesmo assim a gente tem pessoas que fazem o abandono desse tratamento por estigma, por medo, né, de ter esse diagnóstico revelado, ainda que esse diagnóstico tenha a premissa de sigilo, e a gente também trabalha com os profissionais de saúde para a garantia desse sigilo, para que as pessoas não tenham medo de ser expostas. A gente tem um estado com 497 municípios que mais de 60% tem menos de 5 mil habitantes. Então, a gente sabe que o medo de ter esse diagnóstico revelado também atravessa a adesão ao tratamento e a busca por testagem nos postos de saúde.
Então, eu queria agradecer muito a oportunidade que o IB Escola e o IB Social estão nos dando para a gente conseguir trazer essa temática tão importante do HIV. A gente só vai conseguir combater o HIV falando sobre isso, falando sobre como a gente pode se prevenir, seja usando camisinha, seja aderindo à profilaxia pré-exposição. Se você é uma pessoa que se expõe ao vírus, que transa sem camisinha, procurando um serviço de saúde para fazer a testagem regular. Se você é uma pessoa que vive com HIV, procurando o serviço para fazer a adesão ao tratamento, porque a gente tem uma série de estratégias para conseguir combater o HIV, para conseguir combater a transmissão, mas principalmente para conseguir combater a mortalidade por AIDS. Então, a gente tem diversas estratégias, é muito bom estar aqui para poder contar algumas para vocês. E a mensagem central é: procura o teu posto de saúde, pede para fazer a testagem, pede para conhecer quais são as tecnologias e entra com a gente nessa luta contra o combate ao HIV e à mortalidade por AIDS. Agora é Dezembro Vermelho com IB Saúde.